governo Bolsonaro, que foi aquela coisa frenética que você não estava ainda dentro do governo, que fique claro aqui. Mesmo com muita má vontade, tá? Com muita má vontade, não estaria no mínimo um 0-0 no momento? Deixa eu dizer, o Bolsonaro, quando iniciou, você sabe que eu não votei no Bolsonaro, tá certo? Eu fui contra, fiz até uma crítica muito dura, que eu me arrependo muito, chamei de fascista na época da campanha. Isso marcou muito. Eu até queria que você aproveitasse e esclarecesse aqui qual foi o raciocínio e o que aconteceu. Porque eu conheci o deputado Bolsonaro, eu não conheci o presidente Bolsonaro. Quando eu conheci o presidente Bolsonaro, a forma como ele mudou a política do Brasil, acabou aquele toma lá da cá, que ele blindou as nossas estatais, acabou aquela história de entregar ministério porteira fechada para as pessoas indicar quem quisessem. A forma como ele mudou a política, até o relacionamento com o Congresso, né, que era essa questão de entregar cargo, tem que votar, o Bolsonaro mudou isso aí. E que teve muito erro no começo, né? Pessoas que foram, que não deveriam, eu tenho certeza que ele se arrependeu de ter colocado como ministro, que atrapalharam ali no início. Ele mesmo foi crescendo ao longo do tempo. O que eu dizia é que o Bolsonaro de 2022 era muito, por isso que eu fiquei muito apaixonado na campanha, era muito melhor do que o Bolsonaro de 2018, ao contrário do Lula. O Lula de 2022 é muito pior do que o Lula lá atrás. Porque o Lula, você vê agora, o Lula, é inacreditável que o tanto que o Lula tem errado, falado algumas coisas fora do contexto, atrapalhado tanto o país. Eu, Neto, a posição firme, correta. Eu sofri com o Alberto Campos. Virou um anteparo ao governo Lula, né? No final do ano passado, quando nós estávamos no meio da campanha, ele subiu os juros. Pô, nada mais atrapalha um governo do que uma campanha, do que subir juros, gente. Nada. E eu, poxa, pelo amor de Deus, o Roberto está nos atrapalhando. Mas hoje a gente vê que ele tinha razão. A inflação estava comendo solta, né? Pois é, se ele não tivesse feito isso, nós tínhamos estourado. E nós temos um governo hoje, André, que só pensa em gastar. Poxa, colocando cada figura no comando das estatais, dos fundos de pensão, sindicalistas, pessoas que nunca foram gestor de nada, só porque são do partido ou tem algum apadrinhamento, sem a menor capacidade. Vocês vão ver, e eu não torço contra isso, juro que eu não torço. Vocês vão ver o desastre que vai ser as contas dessas empresas estatais quando sair. Compare o valor da Petrobras no final do ano passado com o valor agora, são dezenas de bilhões de dólares a menos que elas valem. Por que isso? Poxa, não mudou, o mundo está comprando mais petróleo, não tem isso. É por conta das pessoas estão vendo que o governo está focado em aparelhar as estatais, criar cargos para companheiradas. Como é que pode, gente, você que está na minha casa, como é que um presidente da República pode se reunir mais com o presidente da Argentina do que com seus ministros? Parece que 15 ministros se reuniram com o presidente da República, menos do que ele se reuniu com o presidente da Argentina. Porque nós temos hoje, André, um presidente que não se encontrou até agora. E depois me corrija se eu estou errado. Primeiro ele tentou ser presidente do mundo, para fazer a paz do mundo, o prêmio Nobel da Paz. O foco dele era ser prêmio Nobel da Paz. Aí foi lá para aquela reunião desastrosa lá com o Zelensky, fugiu, aquela coisa, foi um desastre. Aí depois, não vou mais ser presidente do mundo, vou ser presidente da América Latina. Aí veio para cá, até as pessoas do campo dele começaram a contestar depois que ele foi receber aquelas figuras execráveis como o Maduro, apoiando lá o Ortega na Nicarágua, e até o Boric, que é um presidente mais de esquerda até do que ele, saiu contestando a questão de democracia relativa. Um presidente tem capacidade de dizer que a democracia é relativa. Olha que loucura. Aí deixou de ser presidente da América Latina. Aí agora eu vou ser presidente do meio ambiente, que é o Brasil, tem a Marina. Aí faz uma reunião agora, o Petros desmoraliza ele dentro do ambiente dele. Então, é um cara que não se encontrou. Ele devia estar focado nos problemas do Brasil, nos problemas do país, que são muitos. Lembrar que ele prometeu picanha, prometeu cerveja, prometeu emprego e renda, melhorar a vida das pessoas, que não fez isso até agora. E nós estamos dizer que o Congresso... O que foi o Congresso não aprovou para ele culpar o Congresso? O negócio, André, é que esse governo ele tem uma mania de grandeza.
Porque ele não elegeu a maioria no parlamento. Ele tem 140, 150 deputados. Aí quer dizer que tem maioria? Não tem. Porque a população, gente, mandou um recado claro nesta eleição. Foi uma disputa muito apertada por um fiapinho, como diz lá no Piauí. Um pentelho, vai. Eu pensei nisso, mas não quis falar. Não está na minha conta. Mas bota na tua conta. Então, mais no que diz respeito ao Congresso, não foi assim, não. Foi 2/3 para um lado e 1/3 para o outro. Muita coisa na sua fala aí, senador, para a gente destrinchar aqui e qualificar a nossa compreensão aí desse momento. Eu queria aqui fazer, de novo, acho que teve uma declaração recente tua, senador, que você disse que você está se recusando a se encontrar com Lula porque você sabe que se ficar 15 minutos com ele, ele vai te seduzir com aquela lábia dele incomparável, com todo o passado que vocês têm juntos. Então eu queria que você fizesse, talvez aqui, se revestisse da posição de psicanalista de botequim para tentar entender o que está acontecendo na cabeça dele, para ele estar dando essas pichotadas, talvez essa mania esse complexo de superioridade e de grandeza que ele está se auto-atribuindo, né? E conhecendo a figura que você já ali na intimidade do olho, que você conhece a figura. Qual é a tua análise aí do Lula atual a nível pessoal? Olha, eu conheço, tenho um respeito pelo presidente Lula, tenho um carinho até por ele, sei que ele tem por mim. Ele, às vezes, demora um pouco, talvez, uma certa frustração de eu não estar do lado dele, por conta daquela imagem que nós criamos no passado, né? Que aí governo, sou governo. Que tinha no passado, e a gente era assim no passado. Não vou negar, nós apoiávamos Fernando Henrique, depois apoiava o PT, porque, né, eu principalmente sou de um estado muito pobre, que precisava levar muita obra, muita verba para o estado, e graças a Deus eu consegui fazer isso. Mas hoje eu não tinha, porque eu sempre fui um cara, desde os meus tempos que como você lá da PUC, sempre fui um cara de centro-direita. Eu sou mais à direita do que o próprio Bolsonaro. Qual quesito? No que diz respeito à liberdade, tamanho de Estado, sabe, esse esforço entre setor público e setor privado, né, dos funcionários. Poxa, uns têm direito de mais, outros têm direito de menos. O Estado focado em prestar um bom serviço. Quanto menos Estado, melhor para todo mundo. Essa é a minha visão. Eu não sou, eu não sou muito ligado a essa questão de armas, questão de costumes, sabe? Eu respeito, mas não sou muito focado nisso. Como é que você equaliza, então, senador, você ter todo esse passado, essas posições claras e ter apoiado tão ferreamente o governo Lula? Não, naquela época. Que sempre foi marcado pela nova matriz econômica, a heterodoxia econômica, inchaço estatal. Naquela época nós não tínhamos alternativa, porque nós não tínhamos direita no país. Não tinha. Quem criou isso foi o Bolsonaro, que fez as pessoas hoje vestir a camisa amarela e ir para a rua, terem coragem, fazer aquilo ali, defender o conservadorismo, sabe? E hoje só quem criou foi o Bolsonaro, porque nós tínhamos uma falsa direita. E ficou muito claro agora com a junção do Alckmin com o Lula, né? Escancarou. O PSDB aquela disputa PSDB com o PT, que são pessoas, acho que muito parecidas, né? O Fernando Henrique com o que tanto que o Fernando Henrique apoiou agora o Lula. Então, agora não, eu tenho orgulho de dizer, tem uma alternativa. Temos hoje, foram 58 milhões de pessoas que votaram na gente, e que, principalmente, no Congresso, foram 2/3 de base de centro-direita que foram eleitas no Congresso. Então, isso é um recado claro, que as pessoas não querem volta da inflação, não querem aumento de carga tributária, querem menos tamanho de Estado, e que isso nós vamos ter que fazer valer no Congresso Nacional, independente desse governo vir dar cargos, querer trocar apoio por votações que não dizem respeito a o que quer a população. Porque qual é a diferença do passado? Quando lá atrás... Gente, a gente fazia pesquisas, era uma coisa que assustava. Ninguém se lembrava em quem tinha votado para deputado. 6 meses depois da eleição. Hoje em dia, André, em qualquer votação que acontece, você recebe uma quantidade gigantesca ou de críticas ou de apoio.